Lindo dia para se viver. Vamos começar o estudo bíblico desta manhã com essas mulheres poderosas em Cristo Jesus. Se você não está ao vivo, venha para o ao vivo que você vai receber uma oração poderosa. E agora a gente vai estar aí ouvindo Adriana Neves, que vai estar louvando ao Senhor. Lindo dia para se viver, maravilhosos do Senhor. Tudo bem com vocês? Maravilha! Vou estar assim, louvando, quem souber, canta junto. Vamos lá? A dor de procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta do coração. A dor de se chamar a petição não respondida, de esperar e ver a vida destruída e concluir que não existe mais o que fazer. Mas ele vem aí e vem para decidir. Se o seu caso está perdido, ele faz o impossível, pois ele tem poder, ele te faz vencer. Sim, ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi ele mesmo quem falou que ele é a vida e a ressurreição. Quando ele disse Lázaro, sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Mas ele vem aí e vem para decidir. Se o teu caso está perdido, ele faz o impossível, pois ele tem poder, ele te faz vencer. Sim, ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Ele vai além da medicina. Quando ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Sim, foi ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi ele mesmo quem falou que ele é a vida e a ressurreição. Quando ele disse Lázaro, sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Ele ainda tem a solução. Amém.
Amém. Eita, glória de Jesus! Gratidão, viu, Adriana? Que louvor lindo. Gente, vamos para a meditação nesta manhã, purificação do coração para receber o Espírito Santo. Vocês me ajudem aí, porque hoje tem vários versículos, viu? Bora lá em Marcos, capítulo 11. Olha, a tia também já está com óleo. Olha, nossa, gente, tá todo mundo com óleo. Eu sei que todo mundo nessa sala aqui tem um óleo aí. Eita, bênção. Não é possível. Não, nós vamos orar, gente. A Adriana vai arrumar um. E até Silva tem, Rai eu sei que tem, que não adianta nem, só se deixou escondido aí. Ela, Sol também deve ter, né? Sol Leni. Né? Então, bora lá, gente, para a mensagem de hoje. Ô, Rai, eu queria te mostrar uma coisa. Mary, bom dia, lindas, maravilhosas, que saudade, quanto tempo. Eu tô sem o meu aqui, que eu tô na casa da minha irmã. Eu tô com 2, você me deu um e essa abençoada da Elane mandou outro para mim. Eita, bem! Poderosa Elane, Deus te abençoe grandemente, que nunca falte nada para você, nem para você, Mary, nem para ninguém, que a gente tem fé, Deus nunca nos afasta. Ele está sempre na nossa presença, eu creio. E aí eu tô sem ele aqui, ó. Só de falar em Deus eu já tô toda arrepiada. O Espírito Santo é poderoso, né, gente? É maravilhoso demais. Então, eu tô sem ele aqui porque eu vim para cá, tô em casa sem poder fazer as coisas direito. Aí ela foi ontem, passou o dia comigo e me trouxe para cá. Eu tô aqui com ela. Mas deu tempo ainda de assistir. A semana passada não deu porque eu dormi demais. Tranquilo, Rai. Só de você estar aqui conosco, a gente fica muito feliz, viu? Bênção, é pelo seu glória, milagre, é coisa poderosa demais, que não tem explicação, não, é coisa de Deus mesmo. Amém, amém, gratidão. Eu enviei o óleo, a Rita te entregou aí, tá? A Rita foi lá entregar para ela o óleo. Foi meio que surpresa maravilhosa. Não foi a surpresa igual a sua, Mary, porque ela me avisou um dia antes que ela queria vir à tarde. Eu falei, não, senhora, você não vem à tarde, você vinha almoçar comigo. Aí eu ainda pude fazer o almoço para ela, mas o Edivaldo, mas pense, num casal poderoso é aquele, viu? Que bênção. Maravilhosos. Amém. Obrigada, Elane. Você é poderosa demais, viu? Só agradeço. Tá? Amém. Só te contando uma coisa que você não sabe, eu acho. Esse aqui está na minha Bíblia. Foi a última noite que eu dormi com você, foi dia 17 de dezembro. Uma coisa muito especial que eu não tinha observado, você ficou na UTI no leito 7. Então, pensa bem, o 7 é perfeito que Deus faz, é que minha Adriana cantou. Pode os médicos falar que não vai ter saída, mas quando Deus quer, Deus cura, Rai. Lembrando de mim. Quando eu cheguei aqui, que eu mostrei até a Elane, eu falei, nossa, Rai, ficou até no leito 7. E quando eu estava indo te visitar, Rai, eu vi um arco-íris no céu, porque eu estava perguntando para Deus o porquê, né? Eu sempre obedeço a Deus, mas a gente quer saber, às vezes, o porquê, e o porquê é só depois que ele nos mostra, né? E eu sei que Deus cuidou de você em cada detalhe dessa cirurgia, mesmo que para alguns falavam, não tem saída, mas tem quando Deus quer. E só se você crê no Deus Todo-Poderoso, creia, porque Deus vai te curar também. Eu sei que Deus cura, que minha palavra de Deus fala, né? Quem é os homens? Deus cura qualquer pessoa. Quando a gente acredita com muita fé, porque Ele é o Deus do impossível em nossas vidas. Que a nossa fé possa aumentar cada vez mais e crescer. Olha só, né? A Rai ganhou 2 olhos aí, mas eu sei que cada um tem um pedido especial no seu coração de querer receber. E quando Deus faz, gente, é perfeito. Eu sei que o número 7 às vezes está me acompanhando assim, em vários momentos da minha vida, mas é um significado da minha vida que Deus sempre está cuidando de cada detalhe. Mesmo quando a gente não tem recurso financeiro, ou quando a gente não tem, né, não está bem, mas sempre lembra que Deus está cuidando dos mínimos detalhes em nossa vida. Bem, bora lá para a palavra de hoje. Quem encontrou aí Marcos, que pode ler para mim? Marcos 11, do 20 ao 26. Gente, a Rai é um milagre, a Elane é um milagre, Rosimeira é um milagre por estar aqui nessa terra. Eu sei que a Sol vai ser um milagre também, em nome de Jesus. Já nós somos milagres, nós somos criaturas abençoadas de Deus.
Não, Amém. A Adriana também foi, né? Um milagre aí de Deus. Olha que bênção, que cura. até Quando eu mais de uma voltei, vez. Meire, quando eu voltei de novo, que eu passei mal, que eu tive alta e voltei para o hospital e fui para a UTI de novo. Eu voltei para o leito 2. Week 2? Oi, Leito. ó. Aquele menino, lembra lá, o Edmilson? Ele não esqueceu de você, ele disse, nossa, manda um abraço para a Meire. Que menina abençoada aquela, Rai. Como é que você encontrou um ser humano daquele? Que amor lindo de duas amigas. Eu digo, gente, não tem explicação. Obrigada, mandou um abraço para ele. Gente, o doutor pediu para mim orar por ele, viu? E eu orei. Olha só, o doutor. Fiquei até sem graça na hora, mas assim, que Deus esteja abençoando, viu? A vida de cada um de vocês. Adriana, Já, você quer ler? já somos abençoadas. Amém. Eu Desculpa, abri eu aqui, acordo assim, com essa vozinha assim de traveca, sabe? antes da Adriana ler, eu abri aqui, eu achei uma frase aqui tão interessante na minha Bíblia, que ela é a Bíblia da mulher, né? Aí eu abri lá no 11, aí ela tem frases, vai passando os capítulos, tem as frases dos autores aqui, né? Aqui está escrito da Liz Curtis Isis. Diz assim, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Aí a frase está escrita assim, Deus tem ciúme de nós e deseja que todo o nosso coração, mente, corpo e alma estejam focalizados nele. Achei muito interessante essa frase. Deus tem ciúme de nós. É muito Entendi. poderoso isso aí, Elane. Muito lindo. Muito linda, Elaine. Gratidão, viu? Isso é Muito. verdade. Deus tem ciúme, ele cuida, né, de cada detalhe. Ó, Raio, se eu tivesse aí, você ia ficar no leito 7, mas como eu não tava, você ficou no 2 mesmo. Tá Tô vendo? brincando, Raio. Adriana, pode ler, Adri, eu deixo. Elaine, escreve essa frase para nós, que eu já esqueci. Coloca lá Vamos. no grupo, Elaine, pelo amor de Deus, essa frase, ó. Que vai ser a frase de hoje. Lu, seja muito bem-vinda também, ó. Abraço. Marcos capítulo 11, versículo 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes, tendes fé em Deus? Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso digo-vos que tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas feridas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. É o 26. Então, Adri, pela mensagem aí. Olha que mensagem poderosa, gente. O ensino da figueira. Como que está o seu coração quando você ora, né? Você está confiando que Deus vai resolver essa situação? Você está confiando em cada detalhe, mesmo quando você não vê nenhuma saída? Porque Jesus disse ao discípulo, tenham fé em Deus. Jesus ainda pediu para eles terem fé. Eu digo a verdade, você poderão dizer a este monte, levanta-se e atire no mar. E isso não acontece, né? Teve uma pessoa que falou, né? 1.000 pode cair ao teu lado, 10.000 à esquerda, mas tu não será atingido. E como que está a sua fé em Deus? Aqui, que você, ó, se você crê, vai o quê? Gente, não é eu que estou falando, é Jesus, vai acontecer. Se você crê, vai acontecer. Se você não tiver nenhuma dúvida no seu coração. Pensa aí, quando estiver orando, se o quê? Tiver alguma coisa contra alguém, o que você vai ter que fazer? Lindo dia, Leni, maravilhosa. O que você tem que fazer quando você estiver orando? Né? Tem a ceia aí nas igrejas, e aí fala, né? Você tem que estar lá com o coração limpo para receber. Né? Se você tem alguma mágoa, ou se você não está diante de Deus ali, obedecendo a Deus, tem pessoas que não tomam a ceia, tem pessoas que tomam. Mas assim, como que está o seu coração diante de Deus?
Você tem alguma coisa contra alguém? Perdoa. É desafiador? É. Mas vai limpando, tirando, fala, Deus, purifica o meu coração. Tira isso do meu coração. Porque, gente, se você não perdoar, se eu não perdoar o próximo, Jesus não vai me perdoar. Aí fala, né? Mas se vocês recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. Então, se eu quero que Jesus perdoe os meus pecados, eu tenho que perdoar o próximo. E, Rosemary, é fácil? Não. Mas vale a pena porque Jesus nos perdoou. E se a gente quer o perdão de Deus, a gente perdoa as pessoas. Não quer dizer que a pessoa vai estar ali no tempo todo com você. Mas você vai perdoar para essa pessoa, como se diz assim, ó, limpar o nosso coração. Limpa o coração, gente. Evangelho de João 15:2. Quem pode ler para mim? João 15:2. Depois eu quero que alguém leia para mim Salmo 51:10, Leni. Abre 51:10 para mim, Salmo, Leni. Gente, 15:2. Posso ler? Lindo de pode só. Você, Tá ligada. lindo dia para se viver. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. O chefe dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: Você não vai responder? Você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Você está lendo só o 15, versículo 2? 15 de Marcos. É de João, perdão. Oi? É João, Ah, de João. João 15:2. Não tem problema, não. Posso ler? Pode. Lindo dia. Lindo dia. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Amém, gratidão, Lu. Sol, Gratidão. depois você... Sim. imagina, depois você lê para mim Mateus 7:16. Aqui, gente, Jesus... Oi? Lindo dia. Lindo dia. Você vai ler agora, Leni, o salmo aí, né, que eu pedi. Calma só um minutinho, viu? Certo. Já deixa aberto aí, preparadas. Bora lá, gente. A figueira, que eu estava querendo dizer aqui também, que a palavra de Deus fala sobre a figueira, sobre você dar os frutos. Como você está sendo uma filha aí? Você está sendo uma filha que está evangelizando outras pessoas, está falando do amor dele, está tendo aqueles frutos, porque Jesus fala, sou a videira verdadeira, e meu pai o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dando fruto, ele corta. Por que cristão? Se ele está ali buscando a Deus, por que ele não vai impactar outras vidas? Por que não vai orar pelo próximo, né? No relógio de oração. Isso é muito bom. Que você vai produzir vários frutos. Pensa aí, todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Se você está plantando o tempo todo... Gente, ontem eu li um livro muito interessante, né? De empreendedorismo. Se você está servindo as pessoas, se você está ajudando, você vai crescer. Às vezes não é só crescer financeiramente de muito dinheiro, mas é a paz do Espírito que você está obedecendo a palavra de Deus. Que você está falando do amor para outras pessoas. Ei, quando alguém está desanimado, fala, ei, desanima não. Quando alguém está querendo dormir, tia, acorda. Acorda. Estou brincando, tia. Eu sei que a senhora não está dormindo, que a senhora está escorada só. Mas assim, como que você está na vida das outras pessoas? Tia, de vez em quando é colocar no grupo da família, bora, povo. Né? Outros façam um jejum aí pela vida do outro, que isso é interessante. Mas, assim, como que você está crescendo? A figueira, você está dando os frutos. Deus não olha a aparência. Deus olha o coração seu com ele. Tem pessoas que falam, né? Ah, não tenho roupa para ir na igreja. Não. Você deve ter uma roupa aí, não é possível. Você deve ter uma roupa aí, coloca uma roupa e vai para a igreja, louvar, agradecer. E olha, convida sua amiga, seu vizinho.
que está afastado, né? Ou alguma pessoa que está precisando de ouvir da palavra, fala assim, ó, bora para a igreja orar. Bora, 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 ó, não quero ver você chorando aí, não. Vamos para a igreja. Ah, fulano vai falar de mim, fulano vai me olhar. Deixa o povo. Gente, estamos aqui para servir a Deus. Se você olhar para as críticas, como que você vai crescer? Como que você vai dar frutos para o reino de Deus? Várias coisas vai tentar te atrapalhar para você obedecer a palavra de Deus, obedecer a Ele. Não deixe o inimigo tomar conta do seu coração, nem das coisas que Deus quer para você. Lê, Leni, eu vou deixar a Leni ler aqui, gente, que o microfone dela já está aberto. Eu quero que Leni leia para mim aí 51:10, Leni, leia, por favor. Lindo e abençoado dia para se viver. Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eita, glória, gratidão. Gente, cria um coração puro, renova. O que está te atrapalhando para ter um relacionamento com Deus? O que você está assistindo ou ouvindo? Porque tem coisas, às vezes, que é distrações. O que está te distraindo para você crescer cada vez mais no reino de Deus? O que está te atrapalhando? Lê para mim, foi só o que eu pedi? Foi, né? Foi, agora foi. Mateus 7,16. 7:16. Não estou achando aqui, peraí. Quem encontrou também, pode ler, gente. Tem vários versículos. Hã? Vocês os reconhecerão por seus frutos. É isso? Isso aí. Pelos seus frutos os conhecereis. Pensem, Jesus vai te conhecer pelos seus frutos. Quais os frutos que você está tendo em sua vida? Espiritual. Deus não vai olhar a aparência linda, maravilhosa, ou a aparência espiritual, mas pelo caráter, pelo fruto, pela transformação que você está tendo, pelo crescimento espiritual. Nossa, eu estou crescendo. Tem pessoas às vezes falam, né, que, eu quero viajar para outro país, não vou falar o nome não, mas assim, o que a gente vai fazer primeiro antes de tirar o passaporte? Eu quero ser, né, tem pessoas que falam assim, eu quero ser um missionário, o que eu tenho que fazer antes? Eu tenho que estudar a palavra, eu tenho que fazer um curso, né? Tem pessoas que falam assim, eu quero ter meu carro, mas cadê a habilitação? Como que eu vou ter meu carro primeiro? Para ser um cristão, gente, para fazer tudo certinho as coisas, é desafiador, mas a gente precisa fazer. Adianta eu ter um carro sem habilitação? Eu vou estar incorreta diante da lei? Deus quer isso? Não. A gente, como cristão, a gente tem que fazer as coisas corretas. É desafiador, né? Empresário mesmo que tem lei, que tem que pagar isso, aquilo. Jesus amado, tanta coisa. Mas a gente tem que ser obediente à palavra de Deus. Às vezes tem que fazer o que é correto, o que é verdadeiro. Estava preenchendo. Eita, Deus, tem gente tirando passaporte, gente, aleluia! Depois de tirar esse passaporte, a gente só vai viajar, gente, para fora do Brasil. Eita, já tô TV, tô indo para tal lugar. Amém, Elane. Que Deus te abençoe, viu? Ricamente. Quem pode ler também aí, Lucas 6:45? A figueira, gente, de Marcos 11:20, que a gente leu no início, a figueira precisa o quê? Ser tratada. A gente precisa ser tratado todos os dias. A gente precisa mudar todos os dias. Tem coisa que eu falo assim, Deus, o que eu preciso mudar hoje? O que eu preciso melhorar hoje ainda mais? Porque todos os dias a gente tem uma coisa para melhorar. Todos os dias eu quero crescer cada vez mais. Pode ler, Lua, deixa. Está aberto. O homem bom tira coisas boas de bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Amém. A boca fala do que o coração está cheio.
Eu estou falando só coisas boas, que nem a Elane falou, né? Eu estou só agradecendo. Elane falou isso na oração. Nós possamos ser uma pessoa que vai agradecer todos os dias. Tá desafiador? Deus, obrigada por essa casa. Obrigada por essa sandália. Obrigada por essa roupa. Porque tem pessoas, às vezes, que nem tem isso que a gente tem, e a gente tem o conforto. Então, é agradecendo que vai se multiplicando. O homem bom tira do bem o quê? Do coração, o bom tesouro, porque só tem coisas boas. Ah, mas se a pessoa está reclamando o tempo todo. Tá isso, é aquilo. A pessoa tem algo bom de gratidão? Às vezes, quando você vê alguém reclamando, é porque a vida dela não tá boa. Porque ela não aprendeu, talvez, a agradecer também. Porque quando ela começar a agradecer, as coisas vão melhorar, as coisas vão fluir. Carmelita, seja muito bem-vinda, maravilhosa. Quem pode ler também para mim, gente? Hebreus 12:15. Como está o seu coração? Tirando só coisas boas, falando coisas boas ou coisas que vão machucar? Gente, cuidado com a palavra. A palavra, às vezes, tem o poder até de matar uma pessoa. Antes de falar, pensa muito se vai magoar ou não, porque tem coisas que às vezes nem precisa falar. Na verdade, tem coisa que você pode evitar, tanto no seu negócio, tanto no seu relacionamento. Tem coisa que você fala assim, pra que eu vou falar? E se eu falar, vai dar mais briga. Tem coisa que é você colocar diante de Deus e orar. Pode ler, quem encontrou? Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Gratidão, pessoal. Aqui, gente, o que eu quero trazer para vocês, que nenhuma raiz de amargura fica brotando, vai perturbar você, que não deixe perturbar. Porque, às vezes, né, a amargura ou qualquer ressentimento vai alimentando aquilo no seu coração. E se alimentar, vai crescer. Então, o que você precisa fazer? Tirar. Vai tirando. Vai limpando o coração, né? Tem aquela musiquinha do coração limpo. Então, vai limpando o seu coração. Não deixa isso te contaminar. O que Provérbios 4:23 fala aí? Quem quer ler Provérbios 4:23 para mim? Quem está aberto, quem abrir primeiro? Falar assim, quem está esperto aí no Provérbios, gente, ó, eu vou ficar quieta, né? Vocês estão lendo Provérbios todos os dias aí, por favor. Elane encontrou, né, Elane? Pode ler, Elane, eu deixo. Provérbios 24? Provérbios 4:23. Ai, tem do 24. Olha, é o Provérbios que eu mais gosto, que eu mais compartilho. Provérbios 4:23. Isso. Eu coloco até quando eu for fazer apresentação em aula, quando eu coloco ele. 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Gente, vocês estão guardando o seu coração de coisas que vão te deixar triste? Vocês estão guardando o seu coração com coisas que vai te deixar mal? De lugares que não precisa você estar? De companhias de amizade que está te deixando com o coração triste ou afastado de Deus? Você está guardando o seu coração que você possa guardar a partir de hoje. Porque quando você guarda o seu coração, aquilo que você vai alimentando, você vai crescendo cada vez mais. Vai alimentando. É tipo uma planta, né? Se você molhar todos os dias, ela vai dar frutos, ela vai crescer verde, maravilhosa. O seu coração, se você está alimentando de coisas boas, você vai dar muitos frutos para o reino dele. Na NVI, dele depende a sua vida. Uau! Olha só, gente, o coração vai depender da sua vida. Daqui para frente, a sua vida inteira, as suas gerações, né? Família, filhos. Como que está? O Espírito Santo não vai habitar onde há raiz de amargura, gente. Pensa, o Espírito Santo de Deus, será que vai estar aí no seu coração porque você está com amargura?
com o pecado que não confessa para o Senhor, o orgulho, né, que vai preenchendo, deixando a pessoa orgulhosa, que quer reclamar o tempo todo, falar, eu posso, eu consigo, a gente pode, mas naquele que me fortalece, Deus vai ser o centro, Ele vai te guiar, vai te conduzir em cada passo. Mas se você tiver um orgulho muito alto, meu Deus, misericórdia, que esse orgulho possa ser, ó, tira o orgulho, né? Tem um louvor que fala que a gente diminui e que Deus cresça em nossa vida, que Ele possa crescer cada vez mais, e que a purificação vem pelo quê? Você acha que a purificação vem pelo arrependimento? Arrependa-se aos pés do Senhor. É interessante aí, quem pode ler também, primeiro João, né, vai estar lá no finalzinho, 1:9. Adriana, você tá por aí, Adriana? Tô sentindo falta de sua voz aí, ó. Pode ler. Lá no final. Eu sei que você vai abrir aí rápido. Leni, eu sei que tá no trabalho. Leni, depois você lê para mim aí, ó, Atos 3:19. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Quem é que vai perdoar os seus pecados, gente? Tem pessoas que falam, pessoas, né? Tem pessoas que falam, eu vou confessar o pastor ou o padre, eles vão te guiar? Vão, mas primeiro local que você vai ter que confessar é para o Pai. Você pode até comentar com outras pessoas, ouvir um conselho, mas quem é fiel e justo para te perdoar é somente Jesus. Somente Ele. E quando você confessa para Deus, Ele vai purificar o seu coração, que você vai receber o quê? O Espírito Santo te conduzindo. Porque se você tiver com o coração aí cheio de amargura, como que o Espírito Santo vai te conduzir? Como que ele vai te guiar, né? Eu falo que às vezes que Deus nos pede coisas que às vezes a gente nem tem condições, a gente não sabe por quê, mas a gente vai... Tranquilo, Dri. Mas a gente vai obedecendo a palavra de Deus. A gente vai obedecendo porque Deus chama, e quando Deus chama, a gente vai, sem saber, né, o porquê. E Deus sempre nos mostra depois qual é o propósito. Quem pode ler aí Atos 3:19? Você pode, Leni? Encontrou? Não, Leni está andando. Quem quer ler para mim? Atos 3:19. Quem encontrou pode ler, gente, eu deixo. Depois Isaías 1:16. Atos 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos, para que venham tempos de refrigério. Não sei se vocês já aconteceram, gente, mas quando a gente ora, né, a gente começa a chorar, as lágrimas começam a cair, e você vai falando tudo para Deus, Deus, me dê sabedoria, tira isso do meu coração, tira o que me incomoda. Eu falo que é uma limpeza. Ontem choveu aqui no Uberlândia, gente, mas pensa numa chuva forte de vento, limpando as casas por cima, né, carros que estão na estrada. E como é o nosso coração quando a gente se derrama diante de Deus? Pensa, quando a gente começa a chorar, 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 e Deus limpa meu coração, Deus me conduza nessa aflição, tira a aflição que está no meu coração, cuida de cada detalhe. Gente, é uma purificação tão grande, e quando você termina assim a oração, você se sente tão leve. Alguém já sentiu isso, gente? É maravilhoso. Se não sentiu, começa a orar e chorar nos pés de Deus. Ó, Silva já sentiu, parabéns, Silva. Então, assim, é uma coisa extraordinária, gente. Eu falo que é só vivendo, né, e sentindo aquele momento, você vai falar assim, nossa, como é bom estar aos pés do Senhor. Como é bom chorar aos pés do Salvador, que morreu na cruz para me salvar. Como é bom. Por que é bom, gente? Porque depois você se sente mais leve. Você fala assim, oh Deus, obrigada por estar aqui comigo. Quem pode ler aí para mim, Isaías 1:16? Lavem-se, limpem-se, renovam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Amém. Gente, tem outras versões diferentes também, mas assim, arrependa.
né? Arrepende, não deixe o seu coração querer fazer o mal. Tem pessoa que fala, vamos falar isso, vamos fazer isso. Se é uma coisa má, não tira. Porque o Espírito Santo ele vai agir no coração que quer fazer mal o tempo todo? Que tem inveja? Não. Tem inveja? Deus tira a inveja, que as invejas possam cair sobre terra da minha vida. Teve uma pessoa uma vez que eu fui orar, né? Ela falou assim, Meire, teve uma pessoa que falou que eu tô cheia de inveja, não sei o quê. Eu falei, repreende o tempo todo. Tira. Se a pessoa é invejosa de você, então afasta, né? Ora para Deus multiplicar na vida da pessoa, mas afasta. Afasta e cuide de você, do seu coração, para o Espírito Santo começar a habitar. Não tem inveja das pessoas. Se você está atento, tira isso do seu coração. Fala, Deus, tira isso do meu coração. Ou não assiste, ou não vê essas fotos, ou qualquer outra coisa. Gente, coisas más não agradam a Deus, como a palavra de Deus fala. Né? Abre espaço para agir o Espírito, lava o coração e purifica. A sua mente, como está a sua mente, o seu pensamento, a gente não peca só no agir, mas também no pensar. Como que tá os seus pensamentos? E o perdão vai liberar o quê? O céu. Quem pode ler para mim aí, ó, Mateus 6, 14, 15. Gente, vai dar tempo, ó. Tô quase terminando, pode ficar tranquilo. Quem encontrou, amém? Mateus 6, versículo 14, 15. Estou sentindo falta do social media, da Bíblia, para eu poder ler também. Pois é, né? Tô precisando aí, ó, para todo mundo para colocar aqui. Vou ver quem vai ser, viu, Silvia? Pode deixar. Ora por uma segunda tela, que vai vir aqui uma segunda tela. Aquele programa lá que a Nádia compartilha, eu tenho ele no computador, mas ele funciona melhor com duas telas. Ô, Glória, tá bom, amém, vamos esperar. Glória. Bora, vai dar certo. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. E Efésios 4, gratidão, Sol. Efésios 4, 31, 32, quem pode ler também? Aqui se perdoarem os homens, Jesus vai estar te perdoando, que é o seu Pai. Você está perdoando as pessoas o tempo todo? Está pedindo a Deus força para perdoar também? Tem momentos que às vezes você não tem nem forças. Pode ler, Efésios 4, A Adriana achou aqui, Sol, mas é Efésios 4, versículo 31, 32. Pode ler, Adri. 32. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quem pode ler também Colossenses 3, 13? Assim como Cristo vos perdoou. Quem não perdoa, bloqueia o quê? Se você não perdoa o próximo, vai bloquear o quê? A oração? Deus, gente. Porque se você está com o coração lá, né, duro, e não perdoa a pessoa, como você vai falar com Deus o tempo todo? Em espírito e em verdade. Eu não perdoei fulano, ainda fala para Deus. Deus me ajuda a perdoar. Deus, tira isso do meu coração. Colossenses 3, 13, está lá no finalzinho. Quem encontrou? Elaine, Luciene. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Amém. Então, a Amém. fé, gente, aqui, para você perdoar mesmo as pessoas. Perdoa o tempo todo. É desafiador, mas você consegue. Quem pode ler também para mim Marcos 11, 23, 24? Não deixe essas coisas bloquear a sua oração, a sua comunhão com Deus. Tira isso do seu coração. Ai, caraca.
Perdão, Cuidado com a boca. É tranquilo, perdão, gente. Perdão. tranquilo. Bem sem Adriana, querer. Me perdoa em nome de Jesus. fica tranquilo. Tá perdoado. Depois você pede perdão para Deus. Eu tenho o hábito, né, de dizer, eu e o Wagner, que o que nós somos aqui dentro de casa, nós somos lá fora também. Então, tem que tomar cuidado com as 24. palavras. Que Achou? vergonha. Já. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se estiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Gratidão. Então, assim, perdoa, né? As pessoas. Porque Jesus, gente, ele perdoou nós. A gente é tão pecador e Jesus ainda nos perdoou. E tirar. Tu não precisa sentir vergonha, não, mas pede para Deus depois te perdoar e não fica com vergonha, porque a gente é pecador. Então, assim, acontece, estava aí com pressa, né? E querendo achar. Mas, assim, pede para Deus, né? Deus, tira essa palavra da minha boca a partir de hoje, que eu não venha falar mais. Porque eu falo que às vezes você escuta uma pessoa, uma colega, né, falando uma palavra, depois você está aprendendo. É tipo uma música, você escuta uma música passando na rua e depois a música está na sua mente. Fala, meu Deus, eu falei, Senhor, tira essa música da minha mente. Então, assim, a nossa mente, o que a gente escuta, a gente pega às vezes sem nem ver. Então, pede para Deus estar tirando. E quem pode ler também para mim é Hebreus 11:6. Pô, vou estar esperta, hein? Tô gostando de ver. Tá, ó, rapidinho. Eita, glória de Jesus. Pode ler, tia. Você quer ler, tia? O microfone está desligado. Não? Está desligado, tia, o microfone. Clica nele em cima. Quem encontrou, gente? Hebreus 11:6. Pode ler, Dri. Dri faz a pose dela, da raiva. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eita, precisa falar mais alguma coisa, gente? Sem fé é impossível agradar a Deus. Como que está o tamanho da sua fé? Como que está aí? Lê para mim também, Adriana, Mateus 21:22. O meu tá diferente, Pode ler, Sol. o Hebreus. O meu tá assim, ó. Hebreus 6, né? 11:6. É. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, né? Olha só, você está buscando a Deus com muita fé? Porque se não tiver fé, como que a gente vai agradar a Deus? Pode ler, Adri. Mateus 21:22. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Amém. E aí, eu vou pedir a Elane depois para ler para mim Atos 1:8. Então, aqui, gente, o que pedis em oração, crendo, você vai receber. Não adianta você orar por uma coisa, mas você não está crendo, né? Ou você está orando, você está achando que é impossível. Ou você está orando, eu só vou orar só porque uma irmã ou porque a pessoa pediu para orar. Não. Você tem que orar, crer que você vai receber aquilo, que Deus vai te curar, que Deus vai te mandar, que Deus vai restaurar o seu coração, restaurar o coração da pessoa que precisa ser restaurado. Ah, no nosso tempo não, é no tempo de Deus. Tem pessoas que é daqui 1 ano, 2, tem umas que demoram mais ainda, tem umas que nem abrem o coração para Deus e tá tudo bem. Mas se você crê que Deus vai te dar, Ele vai te dar. Ele vai responder se você está crendo. Ah, minha fé está pouca. Teve uma vez que eu falei, Deus, aumenta a minha fé, Senhor.
aumenta a minha fé. Que tinha um tempo, minha fé, eu estava muito pouquinho, eu falei, Jesus, aumenta a minha fé, e foi mais desafiador ainda. Foi você orar crendo, e o tempo, assim, foi prolongando, mas, assim, como que você está, a sua fé com Deus? Pode ler para mim, Elaine, Atos 1:8, deixo. Atos 1:8. Oi. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha aí, gente. Aqui está escrito uma frase assim, ó, a prova do amor de Deus em você é o amor que você demonstra aos outros. Você é testemunha de Cristo ao mundo. Eita, glória, gente. Pensa aí. Você é testemunha de Deus ao mundo inteiro. Elane, se prepara, você vai para fora do Brasil. Então, Qual assim, é a gente, versão? Desculpa, qual é a versão da Bíblia da Elaine? É a João Ferreira. João Ferreira é a Bíblia da Mulher. Aí ela tem várias frases assim, né, dentro da Bíblia. Tá. que dá para entender, né? A minha também é Bíblia de Estudo da Mulher, que ela tem algumas palavras para... É bem diferente mesmo algumas palavras, né? A Bíblia de Estudo da Mulher, gente, eu aconselho muito, quem não tiver, que às vezes coloca até umas frases, né? O significado das palavras, é muito bom. Então, assim, olha o que acabou de falar, né? Que você testemunha ao mundo. E assim, recebereis o poder do Espírito Santo para descer sobre o seu coração, se você está agradando a Deus, porque Deus te dá essa autoridade, né? Quando eu falo, quando você está buscando a Deus, você está em jejum, Deus vai te dar muita autoridade, muitas coisas para você fazer, em nome de Deus, não em nome seu. E que ele possa crescer. Quem pode ler para mim é João 7, versículo 38 e 39. Fala para a nega pegar a Bíblia e Rai também ler para mim, eu vou deixar. Eu não sei nem se é nega que está aí do lado dela, eu estou aí falando. Se for nega, pode falar para ela aparecer aí, viu? Que ela está escondidinha. Que negócio é esse? Oi, maravilhosa, tudo bem? Seja bem-vinda. O microfone só está desligado, Rai. Quem encontrou, gente? A Lu encontrou. Pode ler, Lu. João 7,31, né? João 7, 38 e 39. Ah, 38, 39. Tá aqui. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Amém. Como que está o seu interior com Deus? Do seu Vou interior, ter que ler outra frase mesmo. pode ler, eu deixo. As frases estão vindo, tá como se fosse, ó, tá acendendo aqui. Olha, Vou colocar para nós essas frases poderosas aí. olha só, infelizmente, nós podemos nos tornar obcecadas por qualquer coisa, aparência, dietas ou roupas. O que procuro fazer em relação às minhas pacientes é ajudá-las a focalizarem-se em sua beleza, que é singular e dádiva de Deus. Amém. Focar em sua beleza singular. Não na roupa, não nas outras coisas, mas na sua beleza pura. Amém. Isso é interessante, gente, na beleza pura, né, da questão do interior que vem para fora, porque parece que quando você vai amando mais ainda as pessoas e amando a Deus, você vai querer se cuidar cada vez mais. Isso é tão bom, fazer atividade física, né, buscar a Deus, cuidar da nossa mente, do corpo e da alma e do espírito, é muito interessante. Porque às vezes você cuida de várias coisas, mas esquece de cuidar de você, da beleza. E o principal ainda é a beleza interior com Deus.
O amor que transborda e fala do seu interior vão o quê? Fluir águas vivas do interior. Rosemary, tem uma, desculpa, né, mas eu vou falar que eu lembrei agora, tem um versículo que diz, né, que é para a gente amar o próximo como a nós mesmos. Como é que a gente está amando o próximo? A gente tem que ver como a gente está se amando, né? A maneira que a gente está se cuidando, a maneira que a gente está se protegendo, talvez, a maneira que a gente está andando, a gente tem que olhar para nós. Primeiro, como é que eu estou amando a mim? Se eu não amo a mim, como é que eu vou amar o outro? Como é que eu vou amar o próximo? Isso aí, Silvia, ó, poderoso, gente. Para solteira, para as casadas, ó, poderosíssimo, porque se você está se amando, você vai amar o próximo, vai cuidar da família, vai cuidar dos filhos, e isso é muito interessante, Silvia, parabéns, que nem a Elane colocou, né? O brilho é a beleza. Deixa eu ver, foi isso que sumiu aqui? A melhor roupa é o seu brilho, é o seu brilho, como você está brilhando, tá triste? Passa um batom e vai brilhar ainda mais, né, Rai? Vai falar do amor de Deus, vai lá no supermercado. Quem pode ler para mim, gente, também 1 Coríntios 6:19 e Efésios 5:18. Quem pode? Como que... Gente, vocês cuidam da beleza aí, por favor, viu? Cuida da beleza interior e por fora, já levanta. Eu sei que tem gente que levanta 5:30, passa batom. Eu falei, eita, glória de Jesus! Essa aí é animada mesmo. Quem pode ler? 1 Coríntios 6:19, Adriana, e Efésios 5:18, só a Lu que achar primeiro, vamos. Ou Elane aí. 5:18. Eu fui no Efésios, mulher. Então pode ler. Efésios 5:18. Vamos. 18 e 19. 18, Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eita glória. Oi, gente. Enche do quê? Do Espírito Santo de Deus. Se você abrir o microfone aí, Lu, quer ler 1 Coríntios 6:19? O aberto, você quer ler? Quero. Pode O ler. aberto, esqueci. Só um segundinho que eu estava no Efésios. Como a tia Tranquilo. já Sol, leu, você daí encontrou já... também? Aqui, ó. 1 Coríntios 6:19. aqui. Se eu fizer uma maratona bíblica aí, você já imaginou como é que vai ficar? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Continua? 1 Coríntios 20? 6:19? Isso. Daí tem o 20. Lê o 20 também. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Eita, Glória, que achei. Obrigada, viu, Lu? Agora eu quero ouvir a versão de Elane aí, poderosa. Mas, assim, aqui fala para você, encher-vos do Espírito Santo. Eu quero que a Elane leia para mim Atos 3, 38 e 39, Elane, se você puder para mim. Como que está, gente, aí a sua fé? Está de folha ou está tendo frutos? Existe alguma raiz que precisa ser arrancada do seu coração? O que precisa ser arrancada hoje? Eu preciso tirar do meu coração, parar de reclamar. Amém, glória a Deus. Eu preciso tirar do meu coração que eu preciso perdoar uma pessoa. Qual a raiz que está te machucando? Alguém que você precisa perdoar, perdoa hoje. Né? Faz aquele seu momento com Deus, ajoelha, ora, pede para Deus limpar o seu coração. Porque, às vezes, quando tem alguma coisa no coração, fica te atrapalhando de ir para outro nível, para crescer cada vez mais. E porque eu quis trazer, que nem Silvia falou, né? Maratona de vários versículos, eu pesquisei vários, mas eu sei que tem muito mais.
que fala da questão de perdoar, da questão de encher o coração do Espírito Santo, de purificar o seu coração. Gente, é interessante, pensa vários versículos, às vezes, com o mesmo sentido da palavra, da purificação, de receber o Espírito Santo, de perdoar o próximo, de confessar o seu pecado para Deus. Ah, é para amiga, tem gente que fala, né? Ah, vou falar com você e tudo mais, mas assim, agora você vai lá e fala para Deus que você precisa mudar. Vai lá, né? Que Nilu foi muito corajosa, teve uma semana aí, Meire, faz isso, que eu quero me arrepender, eu quero voltar para os braços do Pai. Então, assim, como que você está diante da sua comunhão com Deus? O que que eu preciso mudar hoje? Ah, eu preciso dar um basta, eu vou fazer atividade física, eu vou cuidar de mim. Ah, eu não gosto de fazer isso, mas eu vou fazer, porque é para o meu crescimento. Não é só crescimento pessoal, mas também profissional. Às vezes precisa coisa que pessoas falam, ah, eu não tenho resultado. Mas você fez o básico? Qual o básico que você está fazendo? Né? A Elane até falou, mas tem outras pessoas que sempre falam também. Está chamando as pessoas? Está ligando para as pessoas? Qual o básico? Ah, eu estou indo lá conversar com o meu cliente, ligar para ele? Porque às vezes, gente, não é só vender para o cliente, mas quando você manda uma mensagem, vai falar, a fulana lembrou de mim. A fulana, ela é diferenciada, que ela ora comigo nas reuniões. A fulana é diferente, sabe por quê? Porque ela busca Deus em primeiro lugar. Como que você está sendo aí, gente? Eu quis trazer assim, como que está a sua fé, o seu coração diante de Deus, a beleza interior. As pessoas podem falar assim, ah, você precisa mudar disso, mas o que você precisa mudar, às vezes você já sabe lá no fundo, né? A gente já sabe o que que a gente vai, mas a gente quer ouvir outras palavras, mas às vezes você já sabe, você só precisa fazer, crer e ter fé e ir atrás, dar um passo. Pode ler, Elane, para mim, por gentileza? É Atos 3? Atos 3, versículo 38 e 39. Atos 3. Qual que é? Acho que na Bíblia... Atos 3, Ah, versículo 38 e 39. Oxe, não, perdão. não tem na minha Bíblia. Perdão. Espera aqui. É Atos 2, versículo 38 e 39. A minha Bíblia está marcada aqui. Atos 2, agora sim, 38 e Sim. 39. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Gratidão. Gente, o capítulo 2 aí fala da vinda do Espírito Santo. Eles fizeram festa, né? E as pessoas, outras falaram em línguas, e eles estavam comemorando, achando que estava doido, mas começou a partir de 9 horas da manhã. Mas, assim, o que Deus fala que para você, assim, receber o Espírito Santo é se arrepender, aceitar ele em sua vida, que ele possa crescer cada vez mais. Porque o dom que Deus vai te dar do Espírito Santo, você vai libertar outras vidas, né? Deus vai te dar esse poder para repreender o que te persegue, para você orar com uma pessoa que às vezes está lá fora, né? Como eu oro minha tia mora lá em São Paulo, ela gosta de acordar de madrugada também de orar, eu falei, tia, hoje eu não estou bem não, vamos orar aqui. Então, assim, como que está o seu coração? Você está buscando também? Porque, gente, quando você ora por outras pessoas, às vezes você cansa, né? Não sei se alguém já sentiu isso, mas quem é líder de alguma coisa, às vezes você ora tanto pelas pessoas, ajuda, e tem momento que você cansa e você também precisa de oração. Porque quem está à frente, né, às vezes é perseguido o tempo todo. Uma coisa, Mary, de intercessão que acontece comigo às vezes, quando eu vou orar, porque fala assim, aqui é a conversão das 3.000 pessoas, né? Uhum. E quando eu fui batizada em línguas, Deus fez eu voltar num lugarzinho, uma igreja, onde eu passava despercebida na minha adolescência. Porque eu tinha vergonha, eu era tímida, então eu entrava, sentava no canto da igreja, escutava a pregação,
sentia vontade de contar testemunho, mas eu tinha bloqueios, eu não tinha a ousadia de ir lá na frente pegar o microfone, por mais que eu tinha o desejo, mas eu não tinha essa ousadia, essa coragem de ir lá e pegar o microfone e contar os milagres de Deus na minha vida. E lá passou despercebido, eu entrava e saía e ninguém me via dentro da igreja, né? Mas Deus estava me vendo. E aí, quando eu comecei a fazer meus vídeos no Facebook, fazia no Instagram e ele vai para a página, aí a missionária lá, ela mandou mensagem para mim no Messenger, me convidou para ministrar a palavra. O coração acelerou, porque foi a primeira vez que eu fui convidada para levar a palavra na igreja, né? Aí fui, fiz, assim, eu cheguei lá, meu primeiro pé dentro da igreja, já veio as pessoas me cumprimentar, foi diferente. As pessoas assim já vieram me cumprimentar, que bom que você veio, é você que vai dar a mensagem de hoje. E ali eu lembrando de Provérbios, né? Porque na semana eu já falando para Deus, Deus, qual a palavra que eu vou levar? Eu fiquei a semana inteira, qual a palavra que eu vou levar? E aí, um dia à noite, antes de eu ir, Deus confirmou, Elaine, é Provérbios, é o que você fala, é o teu desbloqueio, desbloqueio Provérbios, e fala de marketing digital também. Na igreja, e eu contei meu testemunho, tem marketing digital, né? E eu lembrei de Provérbios e sentei no meio, assim, não sentei na frente, não sentei no fundo, sentei no meio, assim, num banco, um dos bancos do meio da igreja. Aí passou o louvor, passou a oração, de repente a missionária me chama para mim sentar lá em cima, na cadeira onde é o pastor que fica, ele não estava na igreja, a pastora, os missionários que são convidados ficam lá em cima. E de lá de cima do púlpito, naquele lugar de honra, né, aquele lugar de bênção ali, eu olhava e eu via a expressão das pessoas. As pessoas que me conheciam, né? Eu vi a expressão delas lá em cima. Essa Elaine, não acredito. Será mesmo que a expressão que elas passavam? Será, é mesmo a Elaine que tá lá em cima? Assim, não era eu, aquela adolescente que ficava lá quietinha naquele canto. E eu consegui olhar e eu não, a partir do momento que eu pisei, não teve vergonha, não teve timidez, não teve medo. Não teve aquele, assim, um pouquinho frio da barriga, mas fluiu, natural. E Deus conhece tanto o nosso íntimo, que aí eu terminei, ela começou a fazer uma oração, que era um dia de campanha na igreja, e aí eu observei e Deus falou assim comigo, quando os pastores, porque foi a minha primeira vez, né? Então, quando os pastores terminam a pregação, eu já vi os pastores dobrar o joelho e orar, né? Eles vão para um cantinho, para onde eles estavam sentados, então eles dobram o joelho para agradecer a Deus. E eu não fiz, porque eu terminei e ela já começou a orar. Então, eu comecei a orar em pé juntamente com ela. Mas o Espírito Santo me incomodava, dobra o joelho, dobra o joelho, dobra o joelho. E aí ela começou a louvar, porque ela terminou a oração, e ela começou a louvar, eu do lado da bateria, o baterista lá começou, né, a louvar aqueles bater, e o louvor agitado, eu dobrei meu joelho, e ali começou a enrolar, né, começou a enrolar minha língua, e na hora eu me assustei, porque não era uma coisa assim, né, inesperado para mim naquele momento. Na hora eu me assustei, sim, Senhor, o que é isso? Aí eu entendi que era o batismo do Espírito Santo de línguas, né? De falar em línguas. E aí eu soltei. Ali eu fui batizada do lado de uma bateria. Assim, Deus conhece tanto o seu íntimo que ninguém me escutou. Mas Deus me escutou. Ninguém me escutou por conta do barulho da bateria, porque talvez se tivesse as pessoas ali escutando, talvez eu vinha aquela vergonha, aquela timidez que eu sentia das pessoas estarem me olhando, né? Mas Deus estava vendo. E daí ele me levou lá no passado, na igreja que eu ia, onde eu passava despercebida, para levar a mensagem, e lá ele me batizou. E não me batizou na igreja aqui que eu frequentava, ele me fez eu ir até lá. E da intercessão, que nem era isso que eu ia falar, mas o Espírito Santo conduziu, ia falar da intercessão. E quando a gente ora em línguas, né, eu já escutei muitos falar que edificam a nós mesmos. Mas comigo acontece que quando eu vou orar por alguém, eu vejo como uma intercessão em línguas.
eu deixo tanto por mim, quando às vezes eu estou sentindo algo, e às vezes eu peço ao Espírito Santo que converse com Deus. Esse é o meu pensamento, não sei se está certo ou não, mas esse é o meu pensamento. Eu deixo o Espírito Santo que habita em mim falar com Deus em oração por meio da minha boca e pedir e falar. Eu sinto que o Espírito Santo fala o que eu estou necessitando, mesmo sem eu saber o que é essa necessidade que eu sinto. E quando eu intercedo pela outra pessoa, eu sinto a mesma coisa. Por exemplo, eu vou orar pela Meire, eu vou interceder pela Meire, daqui a pouco eu falo em línguas, é o Espírito Santo que está intercedendo por você, mas eu mesmo não sei o que é, o que o Espírito Santo está pedindo a Deus pela sua vida, mas o Espírito Santo sabe. Aí eu compreendo dessa maneira, é a experiência que eu tenho. Assim, não tive oportunidade de conversar com um pastor, com uma pastora sobre isso ainda, mas é o que acontece no meu íntimo com o Espírito Santo na intercessão. Eu sinto a necessidade de interceder pelas pessoas, mas na hora é o Espírito Santo que fala. Não sou eu que falo, é o Espírito Santo. Então, Amém. muito. Ô, Elaine, e é bom você ter falado isso, porque o Provérbios hoje 22:1 fala: a boa reputação vale mais que grandes riquezas, e ser estimada é melhor do que a prata e ouro. Você, mesmo estando longe da sua igreja, você continuou fazendo seu devocional, continuou falando de provérbios, e você pensa assim, as pessoas não estão vendo, mas Deus está vendo você todos os dias no seu íntimo com Deus. E a sua reputação, o seu testemunho fez o quê? A pastora te ligar para te chamar. Então, a questão do testemunho, gente, é que nem eu falo, purificar o seu coração, mas quando você purifica o coração, você vai dar um bom testemunho. E as pessoas estão te observando, por mais que você fale assim, ninguém tá vendo sim. Seja visto, né? É, Apareça, apareça. apareça. Isso aí, Elaine, apareça, porque Deus está vendo, e eu falo, né, tira o que te bloqueia. Esse vestido tem tipo uma questão de um cadeado, mas o que está te bloqueando a de crescer? Né? Eu sei que é só ter aqui só, mas assim, é um bloqueio que às vezes eu não sei nem porque, eu ganhei esse vestido, gente, mas assim, o que está te bloqueando? Te bloqueando de crescer espiritualmente, de crescer profissionalmente. Tira o que te bloqueia. Eu quero ter um coração mais limpo, então vai tirando, vai removendo. E vamos estar orando aqui, né, para a gente finalizar, que já deu o horário. Eita, glória, vamos orar, gente. Coloca a mão no seu coração. Pode falar, Silvia. Em relação ao que a Elaine estava falando, né? Que Deus levou ela para a primeiro amorzinho, né? A primeira igreja, aquela coisa toda. Ela estava de uma maneira, ela estava de uma forma. Quando Deus levantou ela, né? Quando Deus levantou ela, Deus trouxe ela, ou melhor, levou, né? Deus levou ela para aquele mesmo lugarzinho. Por quê? Porque ela tinha que ser levantada com Deus ali. Porque ela entrava de cabeça baixa, ela não falava nada, mas o Deus desabrochou tanto ela, uma flor que desabrochou de uma tal forma que as pessoas que ali estavam precisavam ver a dupla honra que Deus estava dando na vida dela, que Deus deu na vida dela. E quanto ao falar do Espírito Santo, eu entendo assim, o Espírito Santo, ele é super educado, né? Se a gente dá vazão para ele, abre o coração, é coisa fora de série. Eu tenho as experiências que eu começo a orar, às vezes eu não tenho, às vezes eu estou com o meu coração tão angustiado que eu não oro falando em palavras. Eu já ajoelho, já começo a falar em línguas. E aí, pronto, vem aquele fluir, aquela coisa gostosa. Quando vai ver, está chorando, está falando em línguas, está orando, aí as palavras vêm fluindo. E outra coisa, nós muitas vezes, a Bíblia diz, eu não sei agora onde está, mas está dentro da Bíblia, Gênesis e Apocalipse, tenho certeza. Mas, a Bíblia diz que nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir, mas o Espírito Santo, ele intercede, eu falo uma coisa, talvez aquilo que eu estou falando, não, vamos colocar assim, né, conjecturando, não é o que Deus gostaria de ouvir da minha parte, mas o Espírito Santo vai lá e ele intercede, né, por nós. E várias vezes aconteceu de eu estar orando no lado da igreja, porque às vezes a gente ora andando, orando e marchando, aquela coisa toda, né?
E aí eu do lado, o Wagner do outro, e de repente, sabe, os olhares meu e o dele se cruzam do lado do outro, e aí a gente vai, se encontra, pega a mão do outro, e a gente vai aonde Deus direciona. E ali são coisas assim, é extraordinário que acontece que Deus faz, porque a pessoa muitas vezes está numa necessidade tão grande, mas ela não fala nada, só fala com Deus. E Deus tem que dar resposta para ela. De que forma? Usando eu e você. Cada um de nós que aqui estamos. Né? E aí a gente começa a orar, daqui a pouco um está falando em línguas e o outro está interpretando. Um falando em línguas e o outro interpretando. Ou falando em línguas e a pessoa mesmo entendendo. Então, gente, o Espírito Santo é coisa mais linda. É maravilhoso quando a gente, né, mergulha mesmo no Espírito Santo. Eu gosto muito de falar a respeito, porque a gente vive experiências extraordinárias, experiência surreal com a presença do Espírito Santo. Amém? Elaine, do Amém. é daqui, ó, é rumo ao topo, é isso aí. O topo de Deus. Muito bem, viu, Silva? E é que nem a Elaine falou, né? A gente não entende, mas o Espírito Santo conduz em cada passo, Elaine, tanto na questão, né, gente, em orar de línguas, tanto no que Deus pede para você. Ele sempre está nos guiando em cada momento de cura, né, de libertação. E vamos estar orando aqui agora. Coloca a mão no seu coração, pede para Deus entrar, tirar o que está machucando. Pede para Deus nesse momento: Deus, tira o que me machuca, me ajuda a perdoar fulano. Pede aí para Deus o que está no seu coração, me ajuda nesse tratamento. Querido Deus, Pai amado, Deus, abençoe cada pessoa que está aqui nessa manhã, ó Deus. Eu sei que cada um tem um pedido muito especial, ó Deus, e que o Senhor esteja respondendo conforme o teu querer e a tua vontade, ó Pai. Te pedimos que o Senhor venha purificar o nosso coração a cada manhã, ó Deus. Renova nossas forças, purifica nossos pensamentos, ó Deus, que nós venhamos pensar só coisas boas da vida das pessoas, nossas vidas, Senhor. Ó Deus, esteja conduzindo pelo nosso Espírito Santo, venha, ó Pai, nos guiar a cada momento, ó Deus. Esteja libertando aquelas pessoas que estão presas, aquelas pessoas que estão com vergonha, que o Senhor venha dar ousadia nessa manhã, ó Pai, para essa pessoa levantar a cabeça, para essa pessoa, ó Pai, retornar o que ela precisa fazer, ó Deus. Ó Deus, queremos te pedir também pela vida da Sol, que vai começar o tratamento segunda-feira, que ela colocou aqui, e que o Senhor cuide do coração dela, ó Pai, tirando a aflição, tirando a angústia, e que o Senhor cuide, ó Pai, de cada situação ali, seja os médicos dos médicos naquela sala, esteja cuidando de cada pessoa que vai receber ela, ó Pai, que possa receber com muita alegria, ó Deus, esteja nos guiando a cada momento aqui, ó Pai, obrigada por cada pessoa, e que o Senhor nos dá sabedoria para lidar com cada situação, ó Deus. Abençoe a nossa restante de manhã, e obrigada, papai, pelo teu amor e pelo teu cuidado de sempre, em nome de Jesus, amém. Amém, vamos tirar nossa foto poderosa. Você quer falar, Adri? Querendo falar aí? Quem vai tirar a nossa foto aí, gente? É Elaine, né? Elaine tá sendo a fotógrafa agora, que a Raia, eu sei que ela tá pelo celular, logo ela vai voltar pelo notebook dela. Olha, Silvia arrumar o topo, Silvia? Bora arrumar o topo de Deus, gente. Nós Ô, possamos Mary, eu crescer. tenho muito desafio, dá licença um pouco. Eu estou com muitos desafios que eu estou tirando foto no notebook e não estou conseguindo importar a foto, compartilhar a foto. Não sei o que está acontecendo. Depois que mudou do Zoom para esse novo aí que estão usando, não estou conseguindo me conectar ainda com o celular nem com o notebook. Depois nós vamos ver esse negócio aí, vai dar certo. Não é? Todo mundo tirou a foto, ela não ficou boa, né? Ei, gente, eu tô Tirei, vendo vou tirar mais uma, que a Rai estava falando. senão depois ela fica brava, né? Ela fica brava ainda. Não, Oi, Carmelita, vamos, gente. pode ficar feia na foto. Foi. Agora, Rumo ao topo de Cristo, rumo ao topo de Deus. Bora crescer, gente, na graça e no conhecimento dele, ó. Beijo, viu? Tenha um lindo dia. Vamos para a casa do Senhor. Um abraço.